Muito bem, doutores, já estamos aqui de volta para dar seguimento ao nosso curso de língua portuguesa. Nos blocos anteriores, trabalhamos muito aquela relação dos tipos de sujeito, trabalhando também concordâncias, né? Agora, no bloco deste momento, nós vamos começar a trabalhar o verbo. E aí, meu amigo, minha amiga, nós temos de ter paciência, porque o verbo é o cara importante, o verbo é o cara que cai na sua prova. Não vou falar ainda daquela relação que eu prometi, da conjugação verbal, tempos e modos verbais. Ainda não. Vamos falar disso, claro, vamos gastar alguns momentos falando de conjugação verbal. Mas por hora, eu quero trabalhar com você a transitividade verbal. Vamos reconhecer se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, de ligação. De olho na tela. Começamos lá com transitividade do verbo, ou transitividade verbal, se assim você preferir. E eu começo com ele, com o verbo que é transitivo direto. O verbo transitivo direto, note que é o verbo que exige um complemento sem a presença de preposição, tá? Então, o verbo transitivo indireto, ou transitivo direto, é aquele que não há presença de preposição. Por exemplo, exemplo simples, paguei a conta. Olhe para o verbo pagar. Professor, quem paga? Paga algo. Faça a pergunta ao verbo. Você que gosta das perguntas, faça a pergunta. Pagou o quê? O verbo pagar, então, é verbo transitivo direto e a conta, o seu objeto direto. Você pode observar, por exemplo, ao utilizar uma palavra masculina no lugar de a conta. Quando eu digo assim, ó. Paguei o boleto. O verbo pagar é verbo transitivo direto. O boleto, objeto direto. Né? Eu paguei, professor. O quê? O quê? O boleto, o objeto direto. Mas, professor, eu me lembro que eu já estudei um chamado objeto direto que vem preposicionado. Como isso ocorre? Bom, turma, o objeto direto preposicionado, sim, ele pode acontecer assim. Vamos pegar aqui, ó. Quando eu digo comi do bolo. Comi do bolo. Olhe para o verbo comer. Quando eu digo eu comi, você vai perguntar, professor, o quê? Tá vendo? O verbo comer é um verbo transitivo direto, que você pergunta lá, o que você comeu? O quê? O verbo comer é transitivo direto e do bolo é objeto direto. Acontece que esse objeto direto, ele foi um objeto direto que ele veio preposicionado. Por que preposicionado? Porque quando eu digo eu comi do bolo, não quer dizer que eu comi o bolo inteiro. Quer dizer que essa preposição que foi empregada aqui indica uma parte. Uma preposição que dá uma ideia de parte. Dá uma ideia que você comeu uma fatia do bolo, tá? Então, observe a diferença entre falar eu comi o bolo para falar eu comi do bolo. Se você comeu o bolo, você comeu o bolo inteiro. Agora, se você comeu do bolo, você comeu uma parcela, uma parte desse bolo, uma fatia dele. Um outro caso também que acontece é da seguinte forma, olha só. Eu digo lá, amar a Deus. Amar a Deus. Veja que o verbo amar é verbo transitivo direto, que quem ama, ama alguém. Amar quem? Amar a Deus. E aí, a Deus é objeto direto. Como é que você faz a pergunta, ó? Amou quem, professor? Quem? Ou o quê? Tá vendo? Não exige, o verbo não exige preposição. Só que Deus é uma divindade. Sempre que indicar divindade, haverá preposição. E aí o objeto direto, ele é preposicionado. Ô professor, mas não tem crase, não? Não, né, turma? Deus é palavra masculina. Então quando eu digo lá, amar a Deus, eu passo a ter um objeto direto preposicionado. Porque indicou uma divindade. Ó, você mesmo já foi à igreja, ou não? Já deve ter ido à igreja.
Já viu lá, quando você está cantando a música? Louvemos ao Senhor, braço esquerdo, braço direito, lembra lá? Louvemos ao Senhor, pronto. Ó, louvemos ao Senhor. Quem louva, turma, louva algo, alguém. O verbo louvar é transitivo direto, não é isso? O verbo louvar é transitivo direto. Ao Senhor é o quê? Objeto direto preposicionado, porque Senhor é uma divindade. Então, quando você estiver lá cantando a música, louvemos ao Senhor, você vai poder virar ao seu coleguinha do lado e falar objeto direto preposicionado. Não é porque se indicou uma divindade. É um objeto direto preposicionado. Nesse caso, olhe para o verbo louvar, que louva alguém. Mesma coisa com o verbo amar. É aí que ocorre o objeto direto preposicionado. Agora, particularmente, não vejo isso sendo cobrado com tanta recorrência em prova. Olhe na tela. E aí vamos para o objeto indireto, ou melhor, para o verbo transitivo indireto, que é aquele que exige um complemento precedido de preposição. Exige um complemento com preposição, né? Aí, olhe para o verbo lá, refiro-me, né? Refiro-me à proposta. Quem se refere? Se refere a algo, ó. Professor, refiro-me a que. Veja aí que o verbo referir-se exige presença de preposição a. Então, o verbo é transitivo indireto e esse a proposta, o seu objeto indireto. Você até nota aqui o emprego do sinal indicativo de crase. Olha lá, você tem aqui a preposição a, exigida pelo verbo. E você tem um artigo a que acompanha a palavra feminina. Então, preposição a mais artigo a, ocorre sinal indicativo de crase necessariamente. Ó, faça assim, substitua aí esse verbo refiro-me, não, verbo não, na verdade, proposta que é a palavra feminina por uma palavra masculina. Por exemplo, ó, refiro-me ao acordo. Refiro-me ao acordo. Olhe lá para o verbo referir-se. Quem se refere a alguma coisa. O verbo é transitivo indireto. Ao acordo, o seu objeto indireto. Olha aí o termo preposicionado, né? Então, o verbo transitivo indireto é aquele que exige complemento precedido de preposição. Então, ele é verbo transitivo indireto. Exigiu complemento precedido de preposição. Tudo bem? Olha só, duas questões de prova. Primeiro, ele diz, no trecho, o setor de tecnologias da informação e comunicação impulsiona um conjunto de inovações institucionais. O termo conjunto exerce a função de núcleo do complemento direto. Olha que bacana. O termo conjunto exerce a função de núcleo do complemento direto, ou seja, do objeto direto da forma verbal impulsiona. Vamos ver. O setor de tecnologias da informação e comunicação impulsiona. Olha para o verbo. Quem é que impulsiona? Professor. O setor de tecnologias da informação e comunicação. Então, esse daí é o seu sujeito. Porque o setor impulsiona. Mas quem impulsiona? Impulsiona algo. O setor, turma, impulsiona o quê? Tá vendo? O verbo impulsionar é um verbo transitivo direto e esse um conjunto de inovações institucionais será o seu objeto direto. E qual é a palavra mais importante aí desse nosso objeto direto? Será a palavra conjunto, porque conjunto aí é o núcleo desse objeto direto. Portanto, essa questão número 47 é uma questão correta. Ele exerce a função de núcleo do complemento direto? Exerce a função de núcleo do complemento direto. Olha 48. A expressão, o êxito, exerce função sintática de complemento direto da forma verbal dependerá? Vamos ver. Lê o texto. Olha o verbo dependerá. Dependerá da adesão dos demais ministros o êxito de um apelo feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu já falei demais sobre esse tipo de estrutura.
Olhando para o verbo dependerá, você vai identificar o sujeito. Né? Cadê o sujeito dependerá? O que é que dependerá? Cadê o sujeito? Tá aqui, ó. O êxito de um apelo feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o êxito, que é o seu sujeito, esse êxito dependerá. E aí o verbo depender, ele é verbo transitivo indireto. E aquilo que depende, turma, depende de algo. Ó, o êxito dependerá de quê? De quê? Da adesão dos demais ministros é o seu objeto indireto. O examinador falou que o êxito exerce função de complemento direto. O êxito exerce a função de sujeito. Ou seja, esse item 48 é um item errado. Mas legal desse item 48 é que você viu que também o verbo dependerá é verbo transitivo indireto. Porque aquilo que depende, depende de algo. O êxito dependerá de quê? Da adesão dos demais ministros. Bom, e aí partimos para falar sobre o verbo transitivo direto e indireto. Então, esse verbo transitivo direto e indireto, que exige dois complementos, alguns até chamavam de verbo bitransitivo. Bitransitivo porque é um verbo que tem duas transitividades, ele exige dois complementos, um direto e um indireto. Ó, informei a situação à servidora. Olhe para o verbo informar. Quem informa, né? Informei eu. Quem informa, informa algo. Professor, o quê? E aí o verbo informar, transitivo direto. A situação, objeto direto. Mas quem informa, informa algo a alguém. Nesse caso, a quem? A servidora, professor. A servidora, objeto indireto, e o verbo é transitivo direto e indireto. Informei o que a quem? Informei a situação a alguém. Informei a situação a servidora. E aí o verbo foi transitivo direto e indireto. Se você observar, dá para você também fazer a seguinte redação. Você pode trocar aí essas palavras femininas por palavras masculinas. Ó, informei o fato, pode ser? O fato ao servidor. Informei o fato ao servidor. Olhe para o verbo informar. Quem informa, informa algo. Informei o que, o fato, a quem? Ao servidor. Objeto indireto, e o verbo é transitivo direto e indireto. Ou seja, esse verbo aí é um verbo que é transitivo direto e indireto, pois ele exigiu dois complementos. Um sem a presença de preposição e o outro precedido de preposição. Né? Então isso é um verbo transitivo direto e indireto. Agora tem um detalhe importante que eu preciso que você sempre fique atento. Você tem que tomar cuidado aqui, turma. Olha bem para mim, por favor. Tem que tomar cuidado com o seguinte. Cada texto é um texto diferente. Não adianta você achar que você vai decorar. Ah, tal verbo terá tal função. Não é assim. Você vai sempre analisar o contexto, porque cada texto é um texto diferente. Veja bem, porque ainda vamos falar nesse momento do verbo intransitivo. Olha lá. Eu gosto muito do conceito de Celso Cunha. Celso Cunha fala isso aqui, ó. Verbo intransitivo rejeita o objeto. Esse é o conceito de Celso Cunha. Tá? Pode colocar aí, ó. Conceitozinho de Celso Cunha em sua gramática. Ele fala que o verbo intransitivo é aquele que não tem objeto. É aquele que rejeita o objeto. Na verdade, não sei se você também aprendeu assim como eu aprendi no tempo de escola, mas aprendemos que o verbo intransitivo no tempo de escola era aquele verbo que tinha sentido completo. Mas isso passou. Afinal de contas, você está estudando para um concurso público, você deixou de ser daquele menino no tempo de escola. E você tem que entender que verbo intransitivo é aquele que rejeita o objeto. Aí veja bem, os torcedores sumiram do estádio. Olhe para o verbo sumiram. Quem é que sumiram? Os torcedores. Os torcedores aí é o seu sujeito. Né? Os torcedores, professor, sumiram. Os torcedores é o sujeito. O verbo sumir, turma, é um verbo intransitivo. Só, mas eles sumiram.
Veja que do estádio dá um sentido a mais, né, ao verbo sumir. Veja que do estádio é um adjunto adverbial. Então, quando ele diz os torcedores sumiram, o verbo sumir aí é um verbo que é intransitivo. Então, vai se preocupar bem aí com esse verbo. Verbo sumir é verbo intransitivo. Ó, quando eu digo, por exemplo, para você que as crianças morrem de rir, olha lá o verbo morrer, né? Nesse caso, as crianças é o seu sujeito. E aí o verbo morrer é um verbo intransitivo. As crianças morrem, professor. E esse de rir? De rir é um adjunto adverbial de causa. Olha que bacana, até mudou o sentido do texto, né? Adjunto adverbial, ó, de causa. Enquanto que esse aqui, do estádio, é de lugar. Olha que legal, né? Quando eu falo as crianças morrem, nossa, é até trágico. Mas quando você diz que elas morrem de rir, veja que isso dá um novo contexto, dá um novo sentido ao verbo morrer. Então, você precisa aí cuidadosamente analisar. Por isso, eu trago um exemplo aqui que você vai encontrar. Esse exemplo você vai identificar lá na gramática do nosso querido professor, né? Evanildo Bechara. É na gramática do Bechara. Bechara que atualmente é, né, o presidente, ele faz parte, né, da Academia Brasileira de Letras. Então, ele faz parte da Academia Brasileira de Letras, Evanildo Bechara, e ele traz esse exemplo aí. É um exemplo muito bom. É um exemplo que faz com que você pense. Olha só. Eu escrevi uma carta. Aí depois ele diz, eu escrevi para você. Depois ele disse, eu escrevi uma carta para você. Depois ele disse, eu escrevi bastante. Tá vendo? É o mesmo verbo. Você já percebeu? Verbo aqui, ó. Escrever, escrever, escrever. E sabe aqui que o eu, em todos os momentos, o eu é o seu sujeito. Não é isso? Nesses 4 contextos, o eu é o sujeito. E aí, o que vem depois do verbo é o complemento desse verbo. Então temos aí o sujeito, o verbo, e a seguir virá o complemento para o verbo. O que eu quero que você faça é que você agora analise texto a texto. No primeiro momento ele diz assim, ó, eu escrevi uma carta. Olhe para o verbo escrever. Quem escreve, turma? Escreve algo. Eu escrevi o que. E aí o verbo escrever é verbo transitivo direto. Uma carta é o objeto direto. Aí você vai comparar com o texto de baixo. Eu escrevi para você. Agora, quem escreve, escreve para alguém. E aí o verbo escrever é verbo transitivo indireto. Eu escrevi para você, objeto indireto, né? Você escreveu para alguém. No terceiro, olha que bacana. Você escreve o que, alguma coisa, uma carta, objeto direto. Você escreve o que para quem? Para você, objeto indireto, e o verbo é transitivo direto e indireto. Você escreveu uma carta para você. E por fim, ele diz, eu escrevi bastante, quer dizer o quê? O verbo escrever agora é verbo intransitivo. Ou seja, bastante é só o tanto que eu escrevi. Bastante é um adjunto adverbial de intensidade. Porque bastante, turma, foi o tanto que eu escrevi. Eu escrevi muito. Então, eu quero que você, meu querido aluno, eu quero que você fique atento a isso daqui, ó. Eu escrevi uma carta, verbo transitivo direto. Escrevi para você, verbo transitivo indireto. Escrevi uma carta para você, transitivo direto e indireto. Escrevi bastante intransitivo. Ou seja, não dá para você decorar o verbo. Você tem que analisar contexto. Porque cada texto vai necessariamente ser um texto diferente. De olho na tela. Vamos mais. Vamos além, porque aí nós temos muita coisa. Veja uma questão de prova que diz assim, questão 49.
questão que você já está habituado a fazer. A expressão duas versões exerce a função de complemento da forma verbal existem. Olha o texto. Existem duas versões sobre o caminho percorrido pelo general árabe. O verbo existir. Você vai procurar o que aí? Professor, sujeito. Então, duas versões é o sujeito. O verbo existir é intransitivo. Nós já falamos desse verbo existir quando eu falava do verbo haver. Isso, se eu não me engano, no bloco anterior, nós falávamos sobre isso. Duas versões existem. O verbo existir é verbo intransitivo e duas versões é sujeito. O que torna essa questão 49 uma questão errada. Bom, nesse momento eu vou introduzir, ainda nesse bloco, o verbo de ligação. E o verbo de ligação que liga uma característica ao seu respectivo sujeito. Vamos anotar também o seguinte. Essa característica vai se chamar, tá? Se chama, nesse caso, predicativo ou predicativo, né? Predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito. Professor, o que é um predicativo? Né? Ó, predicativos são atributos, características, né? Então, quando eu falar quais são os seus predicativos, quero saber quais são as suas características, tá? E o verbo de ligação, alguns até chamavam de verbo copulativo. Verbo de cópula. Verbo copulativo. O que seria a ideia da cópula, né? Ou verbo relacional. Melhor, verbo de ligação. É para quê? Para ligar. Agora é o seguinte. Só vai existir verbo de ligação se você tiver predicativo. Se você não tiver predicativo do sujeito, não tem verbo de ligação. Porque o papel do verbo de ligação é conectar, é ligar. Se não tem predicativo, ele não está ligando nada. Aí não tem verbo de ligação. Veja na tela. Joaquim tornou-se herói. Olha só. Olhe para o verbo, que é tornou-se, que tem como sujeito Joaquim, certo? E que herói é uma característica dele, do Joaquim. Ou seja, o verbo aqui é um verbo de ligação e herói é um predicativo do sujeito. Quando eu digo, por exemplo, que os grevistas andam fracos, olhe lá para o verbo e me responda, quem é que andam fracos, professor? Os grevistas. Você concorda que fracos é uma característica deles, né? Ligada por meio de um verbo? Porque fracos, turma, é um predicativo do sujeito. E o verbo é um verbo de ligação. Os grevistas andam fracos. Eu também trago para você alguns verbos que geralmente serão verbos de ligação. Então aí eu quero que você olhe para mim nesse momento. Porque o que eu tenho aqui é o seguinte. Geralmente esses verbos que eu vou anotar, e você que gosta de mnemônicos, formas de memorização, vai gostar disso, né? Geralmente são verbos de ligação. Lembre-se lá do TV, café, SP2. É isso mesmo. TV, café, SP2. TV, café, SP2. Você tem aí nesse momento os verbos que geralmente serão verbos de ligação. Vamos anotar? Veja bem. Anota comigo aí os verbos que, na maior parte das vezes, entendemos como verbos de ligação. T, de tornar-se. V, de virar. C, de continuar. A, de andar. F, de ficar. E, de estar. S, de ser. E P2 aqui, porque são dois verbos. Parecer e também permanecer. Professor, sempre serão verbos de ligação? Não, sempre não. Geralmente nós teremos verbos aí de ligação. Tem que analisar sempre o meu contexto, tá? Ó, eu digo para você o seguinte. Eu digo que o Brasil está na América. O Brasil está na América do Sul. Aí o examinador vai perguntar
se o verbo estar nesse momento, ele é um verbo de ligação, tá? Aí o menino que decora as coisas fala como? Pera lá, professor. Tornar, virar, continuar, andar, ficar, estar. Aí ele faz de novo para ter certeza. Tornar, virar, continuar, andar, ficar, estar. É, professor, estar é verbo de ligação? Calma lá. Olha lá, quem é que está na América do Sul? O Brasil. O Brasil é o seu sujeito. Tudo bem? Na América do Sul é característica do Brasil? Na América do Sul é um atributo do Brasil ou onde ele está? Professor, é onde ele está. Na América do Sul, turma, é uma adjunta adverbial de lugar. Então, tem predicativo? Tem característica? Não tem. O verbo estar aqui só pode ser verbo de intransitivo. Olha, pessoal, mas verbo intransitivo não é aquele de sentido completo? Turma, comentei com você que verbo intransitivo é aquele que rejeita o objeto. É aquele que não tem objeto. Não tem objeto aí. Né? Claro que na América do Sul dá um sentido a mais a esse verbo. Compare com o seguinte exemplo. Veja na tela. Eu digo para você o seguinte. Os brasileiros estão mais autoconfiantes. O mesmo verbo, o verbo estar. Os brasileiros estão mais autoconfiantes. Olha o verbo aí, só está no plural, né? Os brasileiros é o seu sujeito. Agora você concorda comigo que autoconfiantes é uma característica dos brasileiros ligado por meio de um verbo? Porque autoconfiantes é predicativo do sujeito. E o seu verbo é verbo de ligação. Olha a diferença dos dois textos, né? Porque o estão, nesse caso, agora é verbo de ligação. E antes que você me pergunte, tá? Que eu sei que você vai me perguntar, esse mais aqui é um adjunto adverbial de intensidade. Porque eu não quero falar para você que os brasileiros estão autoconfiantes, não. Eu quero dizer que eles estão, ó, mais autoconfiantes, tá? Então, mais aí é um adjunto adverbial de intensidade. Por isso, turma, eu preciso que você tenha muito cuidado. Não olhar para esses verbos e falar, vão ser verbos de ligação. Não é assim. Você vai precisar, com muita calma, analisar o contexto. Porque para ser verbo de ligação, tem que ter uma característica, tem que ter um predicativo. Tudo bem? Bom, vou finalizar nossa aula aqui. Nos encontraremos em breve. Tudo bem? Para continuar estudando a nossa língua portuguesa, nossa língua pátria, né? Porque eu sei que aqui o seu interesse é sempre falar e escrever com propriedade. E aí você já sabe que, como sempre, ficou na dúvida? Manda sua dúvida para mim. Quero conversar com você. Deixa aqui, tem algum lugar aqui no meio do vídeo aqui para você comentar, para você curtir, para você mandar a sua dúvida. Eu quero que você diga lá o que você achou, né? E claro, se você tem dúvida, se você está entendendo. Se você entendeu, manda pelo menos assim, professor. Beleza, entendi, tô entendendo, tá legal. Manda lá, quero saber, tudo bem? Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Forte abraço.